Olá, começa agora mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru. Trânsito, motoristas, motociclistas, pedestres, sempre tem alguma observação sobre o trânsito da cidade, seja para reclamar, seja para fazer sugestão. Bauru recebe várias atividades neste mês de setembro relativas à Semana Nacional de Trânsito, coordenadas pela Prefeitura Municipal, Endurbe e Polícia Militar. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a Fabiana Trevisan de Lima, é a gerente de Educação para a Mobilidade da Endurbe. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane. É um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouquinho do que é esse trabalho bacana que é da Semana Nacional do Trânsito. Maravilha. Eu queria que você me dissesse primeiro qual é o resultado prático dessas campanhas de educação para o trânsito, ou como vocês têm chamado, né, de mobilidade segura. Exatamente. Todas as campanhas que nós temos trabalhado, né, às vezes a gente trabalha de forma pontual com alguns temas, que é para procurar assim, a melhorar a questão do trânsito, diminuir acidente, que nem nós tivemos um grande índice aí de atropelamento ano passado com a campanha que foram feitas, né, algumas campanhas pontuais foram melhorando. Esse ano nós tornamos, assim, nós estamos agora nesse último mês, está dando uma subida um pouquinho, nós vamos começar a votar com outra estratégia, porque nós temos visto aí que o problema tem sido atropelamento de pedestre com moto, né? E isso é um problema sério, a gente tem uma preocupação. Na verdade, as campanhas, né, o que a gente tem de foco principal, de fato, é diminuir os acidentes de trânsito, ter um trânsito mais seguro, um trânsito, as pessoas gostam de dizer também, mais gentil, né? E trabalhar com essa questão mesmo, o respeito no trânsito, respeitar o trânsito, respeitar a vida, até que é um tema nosso também, né, que nós trabalhamos com essa parte de respeitar o trânsito, amar a vida, né, então é o que a gente trabalha bastante. Fabiana, existe todo esse trabalho de conscientização do motorista, do pedestre nas campanhas de trânsito. Existe uma redução nos índices de ocorrências? Por exemplo, vocês fazem algum tipo de tabulação, observam o comportamento do motorista antes e após essas campanhas? Sim, nós temos um setor de estatística, ele faz um acompanhamento mês a mês dos dados do município, né? Então ele faz um levantamento não só dos acidentes fatais, geralmente o que a gente mais divulga são os acidentes fatais, né? Os acidentes graves com vítima, mas tem todo um acompanhamento mês a mês de todos os acidentes de trânsito que acontecem. Uma batida, um atropelamento leve, que às vezes não chega, né, para a imprensa, às vezes não chega a ser divulgado, mas a gente tem todo esse acompanhamento mês a mês, e a partir desses dados, né, observando de que maneira que aconteceu aquele acidente, a Endurbe vai até o local, se for o caso, faz uma perícia, procura ver o que é um problema de repente, lá de sinalização, é um problema de estrutura da via ou é um problema de negligência do pedestre. Então, a partir desse estudo que é feito, nós trabalhamos com algumas campanhas pontuais, né, se for o caso, e com a correção da questão de sinalização, com a questão de estrutura do trânsito de uma maneira geral. Agora, uma pesquisa rápida feita por uma emissora de rádio bauruense mostrou que o que mais incomoda a maioria dos bauruenses no trânsito é o motorista bauruense. Vocês observam isso? O motorista bauruense, ele é complicado mesmo? Olha, Lidiane, eu acredito que o motorista brasileiro, de uma forma geral, ele é um pouquinho impaciente no trânsito, né? Às vezes a gente fala assim, não tem educação. Educação eu acho que todo mundo tem, né? É que, infelizmente, essa impaciência, essa ânsia aí de ganhar 2 minutos para chegar até o emprego, para chegar antes, acaba acontecendo acidentes que as pessoas nunca imaginam que vão acontecer, né? Ontem mesmo tivemos aqui na região motoristas dirigindo bêbado, né? Às vezes não é nem de noite, é de dia mesmo. Nós tivemos na região aí um acidente que o adolescente ele estava passando, né, próximo a um banco e foi atropelado em cima da calçada, né? É negligência pura, porque você bebe, você não deve dirigir, e isso é um ponto. E muitas vezes também, assim, eu estou com pressa, quero passar, não respeito a faixa de pedestre, eu não respeito o semáforo. Aí depois chega lá, quando leva a multa, ele fala assim, nossa, mas aquela Endurbe é uma fábrica de multas. Eu posso te dizer que só tem multa porque existe a matéria-prima, né, que é, de fato, a negligência do motorista. Quem anda diariamente na Duque de Caxias comprova isso. Pois é, com certeza. Na pele, que todo mundo praticamente passa no sinal vermelho. Né? E se as pessoas parassem e pensassem, vamos respeitar o tempo, às vezes aconteceu, está parado um carro lá na frente, então se eu tiver paciência de esperar
3 segundos, às vezes não precisa mais do que isso, né, até que desocupe um local para você poder avançar, você não vai atrapalhar o trânsito, porque às vezes você vai, quando está na amarela, você sai correndo, né? Então tem mania de fazer, vou tentar, então tá vendo que está no verde, você sabe que vai para amarela, a pessoa sai correndo, quer usar o semáforo e acaba para no meio da via, porque trava o trânsito lá na frente, porque ele achou que ia ganhar. Então, isso, na verdade, é uma postura errada. A gente tem que ter uma postura preventiva no trânsito, pensar no... não vai dar tempo. Pensar sempre que, assim, não vai dar tempo, então eu vou esperar, né? Vamos respirar, para um pouquinho. Se a gente fizesse, se essas pessoas, se os motoristas fizessem isso, eu acredito que seria um trânsito mais fácil hoje. Agora, assim como em todo o país, a facilidade na compra de veículos, tanto motos quanto carros, é muito grande por conta da facilidade para conseguir crédito. A frota de Bauru hoje está em torno de 233 mil veículos, mais de 1.000 emplacamentos por mês, novos emplacamentos, né? Esse aumento no número da frota, esse aumento grande, até desenfreado no número da frota, incide nas políticas de planejamento de trânsito e de educação para a mobilidade na Endurbe? Sim, nós vemos com uma grande preocupação, né? Até quando nós discutimos as questões de mobilidade, nós já vemos trabalhando com o plano diretor de mobilidade já faz quase 3 anos, e já mudou de lá, já mudou muita coisa, até da visão dos técnicos que trabalham com essa área, e a gente vê projeções aí, hoje para os municípios, nós temos assim, ruas no município que não são tão largas, né? Então eu não consigo ganhar uma faixa para poder aumentar o número de veículos. Então o motorista ele vai ter que aprender cada vez mais a andar mais devagar. Então ele vai ter que se acostumar com aquele ritmo de metrópole. Hoje em Bauru, né, alguns técnicos até da Endurbe, o Aníbal, ele sempre pontua isso, que hoje em Bauru você não tem congestionamento ainda. Porque o congestionamento é quando você fica parado lá 10 minutos, 20 minutos, quando você fica parado no trânsito. Você tem um trânsito lento. Mas nós estamos caminhando para congestionamento. Porque, infelizmente, algumas vias ainda elas já ficam saturadas em determinados momentos, né? O município de Bauru como um todo, hoje, ele tenta aí recursos para trazer novas vias, novas alternativas, mas ainda tem muita coisa para ser feita na cidade, da questão estrutural, né? E também da questão de comportamento dos motoristas. Ele tem que pensar, às vezes, eu acho que aquela via, né? Às vezes falta um pouco de pensar, eu vejo também isso, Lidiane, porque às vezes, por exemplo, eu sei, eu quero pegar a Duque de Caxias, que a Duque de Caxias eu chego rápida, né? Ou alguma outra via. Mas, às vezes, dependendo do local que você vai, tem algumas vias alternativas que você faz um percurso um pouquinho, você anda um pouquinho mais, porém você chega antes do que você passa pela Duque. Então, às vezes, falta um pouco do motorista de conhecer a realidade da cidade, né? De raciocinar um pouco, porque isso ele está contribuindo para o trânsito também. Isso é uma questão de educação, você se educar, que nem sempre o caminho mais curto é o mais rápido ou o mais seguro. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso com o motorista também, né? É a questão de direção preventiva, né? Então, na Endurbe, nós temos trabalhado com as crianças nas escolas, nós temos trabalho aí com os professores, na formação de professores, nós temos aí a Cidade Mirim, nós temos o Teatro Iaguara Maria e outras, vamos ganhar aí um teatro de Mamulengo, outras atividades que nós estamos ampliando dentro da Endurbe para trabalhar com as crianças. E, ao mesmo tempo, nós vamos começar a trabalhar também mais focado com os adultos, né, com campanhas para os adultos. Dentro do curso de direção preventiva, de roda viva, né, nós não vamos chamar mais de palestra, mas, na verdade, a gente quer chamar como roda viva, porque é uma discussão do que é o dia a dia de cada um. Nós estamos trabalhando com alguns vídeos aí desse ano da campanha da Semana Nacional do Trânsito, né? Nós estamos elaborando alguns vídeos em parceria com a Secretaria de Cultura, que vai falar muito do tema sobre o trânsito, sobre a negligência no trânsito. E a gente quer levar esse trabalho para as empresas, que é onde nós vamos encontrar as pessoas, porque a gente vai falar assim, vamos levar na reunião de pais da escola, né? Quando vai falar de trânsito, não vou. Bacana. Então, a gente está se oferecendo mesmo, nós estamos participando das CIPARTs, das empresas, levando essa orientação e ensinando para o motorista que ele precisa aprender, pensar diferente, né? Ele tem que mudar o modo dele de pensar para ele poder ajudar no trânsito. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Mas a partir do momento que você trabalha com o exemplo vai passando de um para o outro, né? Tanto o exemplo para a criança quanto para o adulto, e é nisso que a gente acredita, a gente tem que se pautado, até porque o trânsito ele é uma questão muito ampla, né? Só nós, quanto Endurbe, não damos conta, né?
e nenhum município dá conta sozinho, só com trabalho focado para o poder público, mas todos os municípios que hoje eu vejo assim, uma questão, um sucesso grande na questão de educação no trânsito, ela tem várias parcerias com a sociedade civil, conselhos, grupos de idosos, grupo de mães, com tudo isso para poder dar certo, poder chegar até o motorista de fato, né? Então, quanto em Durbe, a gente tem se preocupado bastante aí nessa formação, nesse sentido. Fabiana, boa parte dos acidentes tem envolvimento de motociclistas e, ao mesmo tempo em que grande parte das reclamações está direcionada ao comportamento deles no trânsito, ao mesmo tempo eles são as grandes vítimas dos acidentes. Sim. Existe algum trabalho específico? A gente teve uma proliferação de moto absurda na cidade, não só na cidade como em todo o Brasil. Existe algum trabalho específico de conscientização na conduta do motociclista? Nós estamos desenvolvendo também um curso de direção preventiva para o motociclista e o ciclista, né? Porque nós temos também, Elidiane, não sei se o pessoal tem se atentado, mas está crescendo a frota de bicicletas também no município, né? Por mais que a gente hoje ainda nós não temos uma rede de ciclovia grande, uma estrutura grande, nós temos vários ciclistas. Então, o comportamento dos dois acaba sendo muito similar. A diferença é que a bicicleta ela não é motorizada e a moto ela então ela é um pouco mais potente. Mas o comportamento do trânsito é muito parecido. As regras são basicamente para os dois. Então, nós estamos trabalhando aí desenvolvendo um trabalho específico para esse público. Hoje nós já temos com os mototaxistas, com os motoboys, por lei, que eles têm que fazer o curso para poder obter licença para trabalhar, eles já têm, no curso tem algumas orientações, mas a gente tem muita gente ainda para trabalhar. Então nós temos essa preocupação, percebemos que vem crescendo dia a dia aí, né? E a ideia é tanto trabalhar com a parte de educação e quanto à fiscalização, porque infelizmente nós temos muito motociclistas sem habilitação. Então você tem carta de habilitação para carro, mas você não tem moto para começar, então você não pode dirigir moto. Tem muita gente que dirige a moto e tem muita gente que não tem nenhuma carta, né, e que dirige. Então se você perceber também, os acidentes que ocorreram esse ano com vítimas fatais, em alguns deles eles não tinham sequer habilitação. Então, então é um público assim, que nos preocupa, né, quanto em Durbe, sim, e nós estamos desenvolvendo um trabalho aí para esse público específico. Inacreditável, né? Bom, falamos de motociclistas, falamos de motoristas, de ciclistas e os pedestres. Pedestres. Tem conduta adequada, atravessam a gente faixa de pedestre. Você atravessa, Lidiane? Olha, a gente tenta, né, manter uma conduta adequada. Eu também, assim, porque motorista, em todo momento, ele é pedestre também. Então, ele deveria sempre pensar nisso quando ele está andando de carro. E o pedestre tem que pensar como motorista de vez em quando também, né? Então, se eu tenho uma faixa de segurança, a faixa de pedestre, né? A gente costuma falar que é a faixa de segurança, porque na verdade é o espaço de segurança que deveria ser o espaço de segurança do pedestre. Então, algumas cidades aí do país, até isso não é fora do Brasil, não. No Brasil mesmo, se você faz um sinal, né, que você vai atravessar na faixa, você consegue atravessar com segurança, né? E infelizmente a maioria das cidades não respeitam o pedestre. E o pedestre ele também é negligente, né? Então nós temos aí atropelamentos de pedestres que a gente percebe, fizemos a perícia de levantamento de local, da situação que aconteceu e que foi simplesmente descuido dele. Ou ele estava, falando ao celular, falando ao celular, mandando mensagem. Então eu acredito que até o Nico tem pontuado muito isso, que é uma preocupação grande, que as pessoas esquecem do mundo, né? Estão lá passando SMS, ou dirigindo, ou no trânsito atravessando a rua. Então, quantas vezes o carro para em cima, tudo bem que a faixa ele está ali, mas dependendo de alguns cruzamentos, né, o carro não tem tempo de parar, ele até diminui, mas não tem tempo de parar. Então, o pedestre precisa se posicionar, ele precisa aprender a calcular o tempo, e olhar para o carro, ele tem que olhar para o carro quando ele está atravessando, e não simplesmente vou focar ali na faixa, vou atravessar e ninguém vai passar em cima. Não pode, ele precisa olhar para o carro, porque nem todo motorista está bem intencionado. Então, quanto pedestre, a gente tem uma preocupação também grande nesse sentido. Eles não usam a faixa, tanto é que nós temos campanhas aí de uso da faixa de pedestre,
Nós vamos ter aí a partir de, se não me engano, acho que a partir de novembro, uma parceria aí com o Consegue Centro-Sul, também fazendo uma campanha grande na cidade. Nós vamos estar trazendo mais para a região do centro, que hoje é um problema maior, né? Depois nós vamos levar para os bairros também, dessa questão de uso de faixa de pedestre, né? Conscientizar o pedestre a olhar para atravessar a rua. Ele não sabe, às vezes você tem ali o semáforo de botoeira, né, que você vai que tem aumentado até na cidade. Exatamente. E é muito bacana. Bacana. Ele utiliza, o pedestre utiliza? Então, eles não utilizam porque não tem pressa para atravessar a rua, é como o motorista, né, quer chegar antes. Então, às vezes você aperta, você tem que esperar, né, porque ele tem dependendo do ponto que você tá, o carro, como a gente comentou agora, ele tem que ter um tempo de frenagem. Então, simplesmente, ele não pode apertar, ficou vermelho. Então, ele tem que dar um tempo, vai reduzindo, né, vai esperar uns 10 segundos, dependendo, né, 10 segundos, 15 segundos, isso é muito tempo para alguns pedestres, eles não esperam e preferem não usar, né? Então, e a gente, quando está implantando esses semáforos, nós temos colocado a equipe da Endurbe, de educadores da Endurbe, para orientar, olha, atravessa, né? Olha que bonitinho, legal, vai dar mais segurança para a senhora, para o senhor, para você, menininho e tal. Mas o pessoal não usa. Infelizmente, eles ainda não usam. É um recurso que traz uma segurança maior para o pedestre, sim, mas ele não usa, né? Talvez aí na pressa de atravessar, acha que vai atravessar mais rápido, mas ele não vê que ele pode ter uma segurança maior a partir do momento. Acaba arriscando a própria vida. Exatamente. Agora, eu dei uma olhadinha nas atividades da campanha de trânsito da Endurbe e vi um trabalho, um mini curso, um trabalho preventivo para as mulheres ao volante. E eu fiquei pensando, as mulheres dirigem mal mesmo? Qual que é o objetivo dessa campanha? Não é que as mulheres dirigem mal, ao contrário. Nós temos índices aí de acidentes que a maioria dos acidentes não são com mulheres, né? Então, então é uma falácia. Os homens dizerem que as mulheres dirigem mal é mentira. Lógico. A mulher é muito mais... Elas se preocupam, né? Às vezes, acho que aquele fato de ser mãe, de se preocupar mais com ela se procura. Mas tem algumas que são muito pior que muito homem por aí, sim. Eu já vi, eu sou testemunha de ver no trânsito, às vezes. E principalmente assim, a mulher ela tem uma carga de estresse diferente, ela tem hormônios diferentes do homem, então tudo isso ela influencia no dia a dia da mulher, até no trânsito, a gente pode perceber isso. Então a proposta esse ano, uma que é trazer uma atividade diferenciada, né, para a Semana do Trânsito, e outra é a gente levar em discussão como é que é o estresse da mulher do trânsito. Nós vamos ter o Fábio, que é um psicólogo que ele está fazendo especialização na área de trânsito, educação do trânsito. Ele vai trazer um curso para a gente, né? Não é um curso, então são várias orientações. Falando especificamente do estresse no trânsito. Então, como evitar, o que é, como você se identifica. Porque às vezes você com estresse, você vai dirigir com estresse, é como se você vai dirigir bêbada. Você vai dirigir alcoolizada. Então, nervosa. Pegou nervosa no trânsito com todo mundo. Mas a mulher, a gente tem essa preocupação. As consequências podem ser semelhantes, inclusive. Tem uma atividade até que o pessoal tira tem o tempo que às vezes a mulher leva, né? Por exemplo, às vezes algumas mulheres são muito vaidosas. A mulher tem que ser vaidosa? Tem que ser vaidosa, mas tem que tomar cuidado também. Então, o tempo de você pegar um batom no trânsito, né? Ou você abaixar para pegar alguma coisa que caiu, porque a mulher caiu, ela às vezes quer resolver na hora, passar um batom, ele é o suficiente para você causar um acidente, matar uma pessoa, se matar, e ao mesmo tempo que às vezes o reflexo de uma pessoa alcoolizada, você é o tempo né, do reflexo que uma pessoa alcoolizada tem para causar um acidente. Então, você diminui muito esse reflexo, então precisa estar mais atenta, né? Então, a proposta do curso é trazer um pouco para a mulher mesmo, como que nós vamos lidar com esse estresse no trânsito, trazer um pouco de mecânica. O ano passado já teve uma atividade nesse sentido, esse ano nós estamos incrementando um pouquinho, né? Nós vamos trazer um pouquinho de mecânica básica. A gente fala que a mulher não sabe, nem né, se tem onde que está o extintor, tal, mas o homem também não sabe, viu, Lidiane? Então eu posso te garantir que às vezes assim, você pergunta onde que está o extintor do seu carro, não sabe nem que tem que tirar o plastiquinho, que não pode, que ele dá multa, naquele plastiquinho de extintor lindo, bonitinho, você tem que tirar, porque ele dá multa, até porque você precisa, numa hora de um incêndio, você tem que rapidamente estar com ele na mão acionada. Então o homem também não faz, a mulher também, mas a gente quer dar essas dicas para a mulher. Então esse ano nós vamos dar chance para a mulher. É uma atividade voltada para a mulher. Então, são 60 vagas que nós vamos ter uma manhã para a mulher.
motorista. Vamos ter também um pessoal até fazendo massagem lá, o pessoal de uma parceria com a faculdade em Anhanguera, que os alunos, né, de fisioterapia, eles vão levar lá shiatsu, né, para o pessoal que estiver participando. Vai ter uma distribuição de flores também, pessoal. Então, uma atividade diferenciada esse ano para a gente homenagear a mulher no trânsito, na verdade, né? Não para puni-la, mas para homenagear. Até porque as mulheres, elas acabam sendo, né, um grande exemplo dentro da casa. Então, você tem o pai que dirige, a mãe que dirige, e a mãe que geralmente é que mais carrega os filhos, né? Então, se você perceber numa família, a maioria, a mãe é a chofer da casa. Então, vai no mercado, vai na escola, e ela tem uma carga no trânsito muito maior. Então, é esse ponto que a gente quer refletir também um pouco na semana esse ano. Agora, Fabiana, a gente fala muito de estimular o uso do transporte público nas cidades brasileiras. Aqui, especialmente em Bauru, foi feita uma auditoria, o relatório, inclusive, foi aprovado aqui pela Câmara Municipal, de pesquisa de opinião das pessoas, dos bauruenses, sobre a qualidade do transporte público, de nota variando de 0 a 10, né, essa era a escala, variou entre 1 e 6 aproximadamente. Então, quer dizer, o bauruense não está plenamente satisfeito com o transporte público em Bauru. Como você estimular o uso de um serviço que não atende às principais necessidades, ou pelo menos não satisfaz de forma plena, né, as necessidades do usuário? Bom, primeiro, para usar ele tem que ter um estímulo. Então, para começar, a qualidade do transporte é um dos primeiros. Então, qual que é a ideia da Endurbe de ter feito essa consultoria, de poder dar exatamente, porque às vezes a gente tem... ouviu falar ou faz uma pesquisa pontual, mas a gente não tinha um trabalho aí específico voltado aí falando qual que é realmente a necessidade do público, até porque a gente não tinha até então aí toda essa expertise aí para poder desenvolver esse trabalho na Endurbe. Então, optou-se por contratar essa consultoria de fato. A consultoria ela vai apontar para a gente o que pode ser melhorado, mas sabemos que, de fato, para a próxima contratação do sistema de transporte coletivo, já vão entrar algumas condições para as empresas que vão ser contratadas, mas também para o próprio município, ele também vai ter que tomar algumas medidas, porque muitas vezes inverter uma mão, tirar estacionamento, melhorar algum acesso já ajuda também na questão do transporte coletivo, porque o transporte coletivo, a qualidade dele não está só no banco, se o ônibus é bom ou não é só nisso. Então está todo um sistema que o município ele tem pensado, né? Temos aqui a proposta aqui de remodelação do centro da cidade, que é um piloto, né? Que o centro da cidade é o que mais passa ônibus. A gente praticamente em um terminal aberto, terminal urbano aberto, né? O maior aí da cidade seria ali, né? Mas para levar esse modelo de qualidade para toda a cidade, não é só para o centro da cidade. A ideia é que leve ela para todo o município, para que todo mundo possa, de fato, olha, se eu quero chegar hoje pegar um ônibus, né, e eu tenho que ficar 1h30 pegando um ônibus para chegar, sendo que de carro eu vou chegar em 20 minutos, né, quem que vai usar o transporte coletivo? Não dá. De fato, nós sabemos que existe esse problema, né, e a Endurbe tem tomado algumas providências nesse sentido de estar organizando, estar fazendo alguns planejamentos para melhorar essa questão. E também a própria questão de educação, de reeducar as pessoas, né? Então, a partir do momento que a gente tiver aí uma estrutura melhorada do transporte coletivo, nós já estamos pensando em algumas estratégias também para estimular as pessoas. Olha, qual que é o custo-benefício de se andar de ônibus, né? O ônibus, por exemplo, na questão de acidentes, é mínimo a questão de possibilidade de acidente no trânsito, é muito pouco. Carro não. O carro você tem uma porcentagem muito maior de possibilidade de acidente no trânsito, né? Então tem N questões que a gente vai ter que trabalhar. Nós vamos estar trabalhando, é um outro trabalho também que nós vamos desenvolver em paralelo com o resultado da consultoria, porque essa consultoria vai apontar para a gente, de fato, quais os pontos que nós vamos ter que trabalhar no município. É estrutural? É a questão de educação? De ceder lugar para sentar nos assentos de preferenciais? É uma coisa que a gente tem que pensar. É a questão da evasão, as pessoas entram ali, param ali, depois saem correndo, não paga a passagem. Isso também é uma questão de educação, a gente também vai ter que trabalhar com esse ponto. Então, são algumas medidas que, de fato, nós vamos ter que
repensar, nós estamos já pensando, né, na verdade, mas para oferecer aí qualidade para o cidadão. Uma última questão que eu queria conversar com você, Fabiana, é a respeito da educação do trânsito nas escolas de Bauru. Eu sei que existe um projeto piloto que está sendo implantado, o modelo é de Curitiba. Queria que você me contasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Pois é um projeto que chama Se Essa Rua Fosse Minha. Ele é uma parceria do Detran, do Estado de São Paulo, com a editora Fama, que ela desenvolveu todo um trabalho, ela tem todo um material didático voltado para as questões de educação no trânsito, e ela trabalha, esse material ele trabalha tanto com o professor quanto para o aluno. Então ele mostra para o professor quais são as maneiras que ela pode trabalhar as questões de trânsito de maneira transversal, com os alunos, né? Então, em Bauru, nós tivemos o privilégio de ser uma das cidades, que é um projeto piloto, que está sendo implantado no estado de São Paulo. Foram em 10 cidades do estado de São Paulo, Bauru foi uma das escolhidas. Nós temos 10 salas de aulas, 10 quinto anos em Bauru sendo desenvolvido o projeto. Ele começou agora em agosto. Veio toda uma equipe, o pessoal que fez um curso para os professores, orientou sobre o trabalho, inclusive eu participei também, né, para poder orientar como vai trabalhar com esse pessoal, e a intenção é que o ano que vem ele amplie aí para as outras escolas. No primeiro momento, o convênio são para as escolas municipais, né? Mas há um trabalho forte aí das questões de trânsito já no município, porque no Plano Municipal de Educação ele já fala da questão de trabalhar com a questão do trânsito transversal. Então esse projeto ele ajuda muito na questão de você subsidiar aí os professores, os alunos, para ele pensar o trânsito quanto às questões de cidadania, questão de segurança no trânsito, né? Então a educação como um todo, as questões do meio ambiente. Então é um material bastante interessante, um projeto bastante interessante e que dentro dele, então, como que ele funciona? Então, ele tem um material didático, alguns livros, né, de acordo com as séries que estão sendo desenvolvidas, e, ao mesmo tempo, o aluno ele tem que desenvolver trabalho na escola, e também a escola ela pode, por exemplo, convida a Endurbe vai lá, leva uma palestra, ou leva o teatro, algumas coisas, para poderem discutir, para poder fomentar essa questão do trânsito. Então, é bastante interessante esse projeto, faço votos aí que ele possa, ano que vem, ter um número bem maior aí de escolas sendo atendido, e também futuramente uma outra proposta que a Endurbe tem, além dessa, né, de também apoiar essa parceria, de estar disponibilizando a equipe, é de ampliar aí o curso para o ensino médio de formação de educação no trânsito, né, que é aquele curso que cita no Código de Trânsito Brasileiro, mas ele não está regulamentado. Então o município ele também tem caminhado para poder regulamentar isso, essa questão aí também. Perfeito. Essa é a Fabiana Trevisan de Lima, ela é gerente de educação para a mobilidade da Endurbe, conversou conosco aqui um pouquinho sobre essa questão de mobilidade urbana, mobilidade segura e educação para o trânsito. Fabiana, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Eu agradeço e nós estamos à disposição também, se alguém quiser entrar em contato conosco, a gerência, para a gente poder levar palestras, né? Tem uma CIPAT na nossa empresa, quer convidar a nossa equipe, lá nós vamos lá falar sobre o trânsito, porque é um foco nosso. Só entrar em contato conosco lá na Endurbe. Telefone, posso? Fica à vontade. 3233-9008 ou 3233-9015. O nosso e-mail é o mobilidade@endurbe.com.br. Tanto para agendar a Cidade Mirim, a peça de teatro e Agora Maria, palestras, orientações, cursos de direção preventiva. Então é só entrar em contato. São parcerias assim, não tem custo. O máximo que pode acontecer aí é de talvez se a empresa estiver interessada em a gente elaborar um material em conjunto, mas ela está voltada para todo mundo que nos procura, nós temos procurado estar atendendo. Então fica aberto, fica o convite aí para estar conhecendo agora na Semana Nacional do Trânsito, estar participando das atividades também. E atividade, o calendário completo também, o pessoal vai encontrar no site da Endurbe também. Lá tem todas as atividades, os detalhes, como é que vão acontecer. Perfeito, Fabiana, muito obrigada mais uma vez. Enfim, falta de informação não é desculpa. Informe-se e não corra riscos, não corra mais riscos no trânsito. Essa entrevista ela será exibida aqui pelo canal 10 da NET, também pelo canal 60.3 UHF Digital e está disponível na íntegra na internet. É só você acessar TV Câmara Bauru no YouTube. Obrigada pela sintonia e até a próxima.